Olá, gente, boa noite. Eu me chamo Tássia Camargo. Hoje eu tô aqui. Hoje eu tô falando um pouquinho baixinho, porque eu tô gravando um pouquinho tarde. E hoje eu vim falar da maravilhosa deusa Lilith. Na verdade, ela é um vídeo que eu tô pra gravar faz muito tempo. É uma deusa, assim, que eu já tive ela várias vezes, então ela já me ajudou muito. Cada ativação que eu fiz com ela aconteceu de uma forma diferente. Eu vou tentar fazer um resumo de tudo, mas assim, para iniciar eu quero falar sobre lado luz, lado sombra, e depois eu falo um pouquinho da minha experiência pessoal para vocês. Então assim, gente, a deusa Lilith, ela é uma deusa, existem vários mitos dela. O mais conhecido é sobre o paraíso, que ela foi criada no mesmo material que Adão, né? O mesmo barro que Adão. E ela não quis ser submissa no ato ali, né? Não sei se eu posso falar no YouTube. Então, no ato ali de amor deles, ela não quis ser submissa a ele. E aí ela se rebelou e foi embora do paraíso. Alguns falam que ela quis ir embora e outros falam que ela foi expulsa do paraíso, né? Eu acredito que ela tenha saído por livre e espontânea vontade. E depois um anjo foi atrás dela, a pedido de Deus, para ela retornar, porque Adão estava muito triste e tudo mais. Só que ela se recusou, né? Imagina, ela, assim, já foi é um passo importante você sair ali da sua zona de conforto, do paraíso, né? E de repente pedem para voltar e você já abriu suas asas, você já saiu voando, você não realmente, você não quer saber de voltar novamente, né? E ela se recusou. E aí o anjo falou para ela que se ela realmente não quisesse voltar, ela ia ser punida e tudo mais, aquela coisa toda. E ela estava extremamente decidida sobre o que ela queria, quem ela era. Ela sempre foi muito inteira, gente. Lilith é uma deusa, assim, ela é muita coisa, sabe? Ela, assim, tem um lado Deus, tem um lado demônio, mulher selvagem, ela é muitas coisas em uma só, né? Porque existe vários mitos, porque ela tá no nosso inconsciente coletivo, então existe muitas forças dentro dela. E aí, conta que ela encontrou um anjo caído chamado Samael e com ele teve muitos filhos e isso se originou os incumbos e sucumbos e por aí vai, mas em outro vídeo eu falo mais sobre isso. E o que acontece? Ela é uma força feminina que, assim, não é uma força que ela está acessível pra gente, para todas as mulheres acessar. Só que é lógico, o patriarcado fez de tudo pra esconder isso da gente. Porque queria que o quê? A gente fosse mulheres submissas aos homens. E depois veio a história da Eva, né? Que Deus fez da costela de Adão a Eva, para Eva ser submissa a ele. Aí Eva fez o que o Adão queria e tudo mais, e foi aquela mulher que, né, que todo homem quer, enfim, gente, eu não gosto nem de ficar falando muito, que me dá nervoso, na verdade, sabe? E dá assim nervoso porque eu acho que a gente cresce, todas nós crescemos em uma sociedade, eu vejo pela minha própria família, e muita coisa assim eu acabo ficando revoltada, sabe? Porque é a forma que a sociedade impõe pra gente, a forma que a nossa família nos cria, que a igreja, né, eu ia pra igreja quando era criança, na verdade, eu sentia muito sono na igreja, eu sempre dormia na igreja, ou eu ficava correndo, mas enfim. Mas eu fiz a catequese, fiz aquelas coisas todas depois que eu cresci e tudo mais. Só que tem muita coisa que é oculta da gente, e se a gente não buscar conhecimento, a gente acaba ficando muito para trás, a gente acaba sendo
manipulado pelas pessoas, sociedade, religião, enfim. E o que acontece? A deusa Lilith, ela vem com uma força de liberdade, de libertação, de você saber quem você é de verdade. Quem é você de verdade? Quem é você sem a sua criação, sem seus pais, sem seus vizinhos, sem sua família, sem a sua religião, sem o seu trabalho, sem o seu parceiro? Quem é você quando te tiram tudo isso, né? E quando você ativa a deusa Lilith, ela te traz muitas coisas, né? Ela te traz muitas verdades, verdades que você sabe e você quer colocar debaixo do tapete. Então, assim, só que são, às vezes, verdade muito dura de engolir, só que são através dessa verdade que você vai se tornar uma pessoa inteira, né? Não fragmentos. Então, assim, o que eu tenho pra falar da deusa Lilith? Eu preciso aprender a fazer anotações, com certeza. Mas o que eu posso falar dela pra vocês é que ela dá muito empoderamento, de fato, isso daí todo mundo já sabe. Ai, gente, eu tô falando baixinho, eu não sei como tá saindo a minha voz. E ela é uma força feminina, ela traz muita independência, ela faz você, ela te dá muita força, né? Uma força selvagem mesmo. Liberdade, você vai atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos com garra, com força. Ela te faz se posicionar de frente à vida, né? Te dá uma força de posicionamento. E assim, ela te deixa feminina, ela te deixa vaidosa, ela te deixa sedutora, ela te deixa sensual, ela te deixa intuitiva, sensível também, embora é uma sensibilidade com ação, não é uma sensibilidade não é uma sensibilidade passiva, é uma sensibilidade que você quer resolver aquilo, que você quer expandir, que você quer transformar em algo, sabe? É uma força transformadora, né? Que eu acho que é aí que entra o arquétipo da cobra, porque ela quer trocar de pele, então ela quer se conhecer, ela tem fome por conhecimento, de autoconhecimento. Quem sou eu nesse mundo? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui nesse mundo? Será que a vida é só isso? Será que eu tenho que ser igual meus pais, igual os meus vizinhos, igual meus avós, igual o meu patrão? E aí você começa a fazer muitas perguntas. E aí você começa a perceber que você não tem respostas. Aí você começa a ter uma fome de conhecimento, de saber quem você é, de saber o que você tá fazendo aqui na Terra. E quando você chega nesse ponto, ele é muito bonito. Então, assim... Só que assim, gente, é uma jornada muito longa. Ela é muito longa. Eu particularmente, eu comecei a ativar arquétipo lá para 2020, 2021, que eu fui conhecer os arquétipos. Hoje estamos em 2025. Eu iniciei com a Lilith em 2021 mesmo, 2021. Primeiro arquétipo que apareceu pra mim foi a sereia, depois a Afrodite, depois ela. Foi tipo assim, escadinha. E eu sinto que eu ainda tô no início da jornada. Eu me sinto um bebê ainda, embora eu tenha tido muitos ensinamentos. Eu acho que eu ainda tenho muito que me transformar ainda, eu tenho muito que aprender ainda. Então, eu estou nessa jornada. E convido a todas as mulheres também a ir nessa jornada de encontro com a deusa Lilith, porque ela é uma deusa que pega na nossa mão e fala assim: e aí, bora ser feliz? Ou bora ficar nesse lugar que você acha que é o seu paraíso,
Mas a verdadeira felicidade não é essa. A verdadeira felicidade é quando você se encontra com você mesma. É quando você, sabe, dá aquele alívio, assim, você respira fundo e fala assim, nossa, eu sempre fui, sabe quando você vai tirando as camadas, ela vai tirando de você, tirando, até não sobrar mais nada. O que que eu tô falando? Por exemplo, a gente passa por certas experiências, você pega um pouquinho daqui, um pouquinho dali, de repente você era uma pessoa muito de bem com a vida, muito pura, e aí algumas coisas da vida começam a deixar você mais rígida, mais dura. E eu sei que ela vai tirando isso tudo de você, até sobrar a sua própria essência. E ela também, ela mexe, ela vai te reconstruindo, né? Só que por que eu falo que essa jornada é um pouquinho difícil? Porque nesse caminho, ele não são apenas de rosas, né? A gente acaba tendo muitos desafios, principalmente com pessoas, né? Acontecem muitos embates, muitas pessoas acabam se afastando da gente. É assim, é surreal. Muitas amizades saíram da minha vida, mas eles já vinham saindo desde que eu entrei para a parte espiritual, né? Eu entrei para a parte espiritual, comecei a me cuidar espiritualmente com os meus 21, 22 anos, então dali para cá, e hoje eu tô com 35. Então dali para cá muita coisa aconteceu. Então assim, na verdade o ciclo de amizades meu, ele sempre tá se renovando e só ficam as pessoas que de fato são pessoas verdadeiras, sabe? Embora a gente nunca deve falar assim, porque assim, quando a penúltima vez que eu tinha ativado o Lilith, muitas amizades se afastaram de mim. Isso me mexeu muito, porque assim, eu tenho um signo de aquário e eu dou muito valor às amizades. E demorou para eu conseguir compreender por que, eu gostava muito de tal pessoa, eu considerava minha amigona, tal, e se afastou. E isso acaba mexendo muito, né? Pelo menos comigo mexeu bastante. E o que acontece? Quando você muda a sua frequência, quando você se eleva, quando você sai daquela frequência que a pessoa, no caso vocês duas estavam sintonizadas, se a pessoa ela não tiver na mesma frequência que você, automaticamente ela vai sair da sua vida, porque vocês duas não vão mais ser compatíveis. Não tô dizendo que tipo assim, eu subi de nível, ela não. Não estou dizendo nesse sentido, mas eu tô dizendo no sentido que eu entrei em uma frequência diferente da dela, ela estava em outra e eu estava em outra, e tá tudo bem, sabe? E a gente precisa conseguir entender essas coisas que acontecem com a gente no momento que você começa a se conhecer, começa a ativar arquétipo. A gente precisa de ter a noção, independente de ser o arquétipo de Lilith ou qualquer outro arquétipo, que a sua vida ela vai mudar. Então pessoas vão entrar e pessoas vão sair. E a gente precisa de ter maturidade e confiança no universo e nas energias em que você tá deixando entrar na sua vida, que aquilo vai ser pro seu bem maior, pro seu bem melhor, para sua pro seu crescimento pessoal. E se aquela pessoa estiver ali e você não estiver conseguindo também estar evoluindo mais com ela, que sabe, então a gente agradecer enquanto aquela pessoa permaneceu na sua vida, tudo que você aprendeu com ela, tudo que você também passou de conhecimento para ela, e você seguir a sua jornada. Só que nisso, esse afastamento de pessoas, entra aquele sentimento de rejeição que a Lilith, que no caso entra lá do sombra da deusa Lilith, porque indo pelo mito que ela foi expulsa do paraíso, eu poderia falar assim, então ela foi expulsa, ela se sentiu rejeitada. Então pode ser que desperte essa sombra na gente de se sentir rejeitada das pessoas, simplesmente pessoas que você considerava importante, elas viram as costas para você. E aí a gente precisa se perguntar, tá, mas por que isso tá acontecendo comigo? Por que eu tô me sentindo esse sentimento de rejeição? Que é um sentimento muito ruim, inclusive, né?
E aí eu comecei a pensar, porque assim, em 2021, inclusive, foi a primeira ativação que eu fiz. Eu fiz um curso de Theta Healing, eu consegui descobrir muita coisa minha lá atrás, assim, da parte de infância e tudo mais. Só que eu não tinha conseguido acessar alguma coisa que eu tenha passado em parte de rejeição. E quando a gente ativa um arquétipo, é assim, tudo que você já tem em você, ele é ativado. Eu fiquei pensando, peraí, se eu tô passando por isso, é que porque eu tenho alguma coisa de rejeição comigo. Só que assim, gente, de verdade, até hoje, assim, eu tento trabalhar essa parte. Eu ainda não consegui descobrir o que aconteceu na minha infância, que eu tenho um sentimento de rejeição. Mas enfim, é igual eu falei pra vocês, eu ainda tô engatinhando nesse processo. Só que aí, nisso, eu aprendi a me acolher. Porque, pera, se a Lilith tá me trazendo um sentimento de vazio, de rejeição, de eu me sentir sozinha, é porque que ela quer que eu me encontre. E de repente, isso que eu procuro no outro, eu tenho que procurar em mim. Tem uma parte em mim que tá perdida por aí, e esse sentimento de vazio é algo que eu preciso encontrar que tá dentro de mim. E assim, é um processo muito profundo, sabe? Eu acredito que todo mundo, quando ativar ela, vai ter alguma questão, assim, de se sentir um vazio, porque na astrologia, inclusive, a Lilith, ela ativa no nosso mapa, ela ativa algo que faz falta, algo que falta, um ponto vazio de fato. Inclusive, eu tô fazendo um estudo, eu quero depois ver se tem realmente sentido. Se quando a gente ativa a Lilith, ela ativa aonde ela tá no nosso mapa astral. Porque assim, a primeira vez que eu ativei Lilith, agora deixa eu contar pra vocês, de fato, ó, esse é o primeiro vídeo de Lilith. Eu quero fazer vários vídeos de Lilith, porque eu ativei ela várias vezes. Então, eu tive várias experiências diferentes com ela. Então, eu acho que eu vou contar a primeira experiência que eu tive com a Lilith. Porque senão vai ficar um vídeo muito longo, eu não sei, né? Como eu tô começando agora no YouTube, eu não sei se é legal fazer um vídeo muito longo, assim. Nem sei se vai ser visto, sei lá, daqui 10 anos vai ser visto esse vídeo, eu não sei. Mas a primeira vez que eu ativei Lilith, em 2021, eu ativei a Lilith com a cobra, a imagem que eu mais gosto. Eu ativei Lilith, cobra, coruja, rosa e diamante. Eu fiz um combo de 5 arquétipos. Então, a coruja, a cobra... Então, eu procurei ativar coisas que tem relação com ela. E assim, foi muito gostoso, foi muito maravilhoso. Eu amei. Por que eu amei? Eu me descobri, eu tinha tanta fome de autoconhecimento, aí eu quis fazer esse curso de Theta Healing. Eu fiz os 3, né, porque eu fiz os 3 já pra eu conseguir trabalhar com isso. Só que meio, como eu tava fazendo muita coisa ao mesmo tempo, meio que eu deixei isso um pouquinho assim de lado. Eu foquei muito na parte de astrologia, que eu gosto muito. E aí eu fiquei ali, né, fuçando e tal. Aí beleza. E na hora que a gente tinha que fazer um estado de transe, eu senti a cobra, eu tinha visualizações da cobra. Ela, que assim, no Theta Healing, a gente, é uma coisa assim, ele mistura a parte espiritual com o Criador, com uma parte psicológica também. Só que eu sentia na parte assim, que na hora que ia subindo, a parte de Kundalini também eu senti que começou a mexer bastante. Então eu tive muita transformação, muita coisa. E outra coisa, na época, todas as vezes que eu ativo Lilith, muitas pessoas me procuram pra me fazer mapa astral. É incrível, gente. É incrível. Até tarô, que é uma coisa assim que eu não gosto muito de ficar tirando, porque eu ainda não aprendi tipo assim, eu pego muita energia
do consulente. Então, depois eu fico muito fraca, eu fico, nossa, mesmo tomando banho, eu me sinto muito fraca. Então, eu sempre deixo o tarô pra depois, assim, eu falo, não, tarô só em último caso. Então, eu foco muito na astrologia. Mas eu cheguei a tirar, sim, algumas cartas de tarô na época, mas, gente, apareceu tanto mapa pra mim fazer quando eu tava com a Lilith, tanto mapa. E era indicação, porque assim, na verdade, eu não tenho um Instagram que eu falo de mapa astral. É sempre por indicação, então eu faço o mapa por indicação. Lógico que eu preciso tomar vergonha na cara e fazer um Instagram falando que eu sou astróloga, tal, tal, tal. É porque eu realmente, assim, é uma coisa que a gente, por eu gostar de fazer várias coisas e eu tenho um problema de foco, de focar em uma coisa só e ir naquilo. Isso acaba atrapalhando a gente. Porém, quando você abre um leque de opções, você aprende de tudo um pouco. E nisso, o que aconteceu? Então, eu fiz o curso, eu me empoderei muito na parte de autoconhecimento, de espiritualidade, de ser independente, porque eu tava fazendo mapa astral, tava entrando dinheiro, não tava trabalhando fora ainda. Então, foi muito legal, assim, eu gostei bastante dessa energia. Eu tava muito bem na parte amorosa também. Então, quem fala que Lilith, pra mim, a Lilith foi muito boa na minha parte amorosa. E assim, eu tava com a minha intuição extremamente forte, sabe? Muito, assim, 100%. E o que que eu sentia em conexão com a Lilith? Minha primeira conexão com a Lilith. Assim, dá vontade de chorar porque é um pouco emocionante, assim, porque às vezes eu me conecto, não extremamente por estratégia, mas por intuição e conexão. Eu lembro uma vez que tinha várias fotos que eu gostava de ver. Então tinha a Lilith, que é a da cobra. Tem uma que é de uma pintura bem antiga, que ela tá sentada assim de lado, que ela tá com o rosto calmo. Eu acho que ela tá penteando o cabelo, assim, sabe? Ela tá penteando o cabelo, o rosto calmo. E todas essas fotos, ela tá de cabelo claro. E tem uma foto da Lilith, que ela tá com a lua assim na cabeça, cabelo preto, com a coruja aqui e a cobra aqui, se eu não me engano. E aí, só que eu ficava olhando aquela imagem, eu acho bonita porque é uma imagem que eu acho bonita. E aí fiquei assim, será que eu tiro essa foto da Lilith da cobra e coloco essa? Aí beleza. Aí quando eu fui no centro, né, que eu moro em São Bernardo, quando eu fui no centro de São Bernardo comprar uma roupa, que eu ia num passeio, eu não lembro, eu tava andando gente pela rua. Tava andando pela rua, do nada, tipo assim, era num sábado, numa sessão no sábado, lugar que tem comércio e tal. Aí me veio uma voz assim na cabeça e falou assim, eu sou loira. Uma voz bem doce. Falou assim, eu comecei a pensar nela, em relação àquela foto, e fiquei, ai, será que eu imprimo? Porque eu tava querendo imprimir algumas fotos. Falei assim, será que eu imprimo aquela foto? Aí me veio assim, eu sou loira. Ou, meu cabelo é claro. Agora eu não me lembro se ela falou, eu sou loira, meu cabelo é claro. Gente, mas veio assim uma voz bem doce, assim, bem macia, assim. Vai, vamos supor que seja cabelo claro. Meus cabelos são claros. Ave Maria. Na hora eu parei no meio da rua. Eu fiquei assim, não, isso não aconteceu, gente. Eu fiquei assim, gente, será que isso é coisa da minha cabeça? Não, não deve ser coisa da minha cabeça. Era a Lilith falando comigo. Tipo assim, não foca naquela foto, eu não sou desse jeito. Meu cabelo não é preto. Meu cabelo é claro. Ou loiro, não sei. Agora, tantos anos, né? Eu devia ter anotado exatamente a frase. E eu fiquei muito emocionada. Eu falei, nossa, que gostoso.
Que gostoso, porque, cara, eu não tinha nem acendido uma vela. É porque realmente eu me abri para aquela energia. Eu quis conhecer ela, eu quis deixar ela entrar na minha vida, sabe? Ai, como eu tô chorando. Mas enfim. E ela só me fez muito bem, sabe? Me fez muito bem. Essa foi a minha primeira ativação. Eu vou contar outras que foram mais profundas, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Ai, isso, o que eu tava falando que eu acabei distorcendo é assim, eu vou fazer uma enquete. Quando o meu canal tiver com uma visibilidade melhor, eu quero fazer essa enquete da gente descobrir se quando a gente ativa a Lilith, se ela é ativada aonde a gente tem ela no nosso mapa astral. Por exemplo, eu tenho a Lilith em Escorpião e eu sinto uma profundidade muito grande, sabe? Então, aí eu quero saber se onde o signo que a gente tem a Lilith, a casa que a gente tem a Lilith, os aspectos, se quando a gente ativa aquilo potencializa no nosso mapa. Com as últimas experiências que eu tive, eu acredito que sim, porque o signo Escorpião, ele é um signo muito profundo, muito intenso, muito transformador, muito de morte, transformação, renascimento. Então, eu acredito que sim, mas eu gostaria muito de saber de outras pessoas que também ativaram o Lilith, entende um pouquinho de astrologia, sabe onde está Lilith no mapa, ou hoje de repente, quando eu começar de fato mexer com essa parte de pegar mesmo firme, porque assim, eu dei uma afastada, eu fiz esse canal muitos anos atrás. E eu tive que trabalhar fora por questões financeiras, então eu fiquei muito sem tempo de estar gravando vídeo. E agora eu senti o momento de realmente pegar firme nesse que é um projeto meu, que é de compartilhar conhecimento, é de trocar experiências, para deixar essa parte de autoconhecimento, de autoajuda. Eu acho que quanto mais a gente compartilha, a gente troca, mais rico fica a nossa experiência aqui na Terra, porque os arquétipos, eles são uma ferramenta que a gente tem. Só que eu também quero trazer algo, porque eu fiquei pensando muito, porque assim, eu sou uma pessoa que eu não sou apenas a parte teórica, né? Eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível, sensitiva também. Eu também quero trazer um pouquinho desse meu lado pro canal, né? Então, eu não sei se eu faço um outro canal falando sobre isso, ou se eu misturo tudo. Mas é isso, gente. Voltando aqui no arquétipo da deusa Lilith, ela é uma deusa que eu demorei muito, assim, eu não demorei tanto para me ativar, mas ela é uma deusa que você precisa ter uma preparação, precisa primeiro conhecer a história dela, precisa estar preparada para acontecer coisas. Você não pode ser uma pessoa que seja manipuladora, você tem que aprender a soltar e deixar que ela faça uma transformação na sua vida. Porque se você quer ter controle o tempo todo de tudo e de todos, não tem como você transformar a sua vida. Porque qualquer arquétipo que você for ativar, você não vai conseguir ficar muito tempo com ele. E quando a gente está falando de uma potência, de uma energia como a deusa Lilith, saiba que ela não vai passar na sua vida e não fazer nada. Ela pode chegar como um tornado e mudar sua vida completamente, de pernas pro ar. E de repente aquilo que era o seu chão não é mais seu chão, mas ela vai te dar uma base muito mais segura. Ela vai te deixar uma mulher muito mais forte, segura, consigo mesma, muito mais confiante. Se lá atrás tiraram isso de você, ela vai te devolver. Ela vai te dar força para você suportar toda a dor que você esteja passando, o que você pode passar. É como se você tivesse uma base, né? Uma estrutura
É como se você tivesse uma amiga, uma irmã, uma mãe que tá ali com você e que tudo pode acontecer, mas ela tá do seu lado e você não tá sozinha. Então você tem força para você passar por tudo aquilo que você tiver que passar. Mas você tem que dar o primeiro passo. Você tem que confiar que essa energia vai te devolver o poder que foi tirado de você lá atrás. Porque toda mulher, infelizmente, tem um poder tirado de alguma forma. E a gente precisa muito de resgatar esse poder de volta nosso. E quando a gente consegue resgatar, que não é um processo fácil, não é um processo do dia para noite. A nossa vida, ela fica muito assim transformadora no sentido, primeiro ele é uma transformação de dentro. Primeiro o processo começa dentro. Ele não vai aparecer assim para todo mundo ver. É uma reforma íntima, você vai se transformando. Quando você pensa que não, aí ele vem para fora, aí ele se expande. É maravilhoso, a energia é maravilhosa. Eu prometo que eu vou fazer outros vídeos, porque esse aqui já tá com 30 minutos. Eu tenho muita coisa para falar da deusa Lilith. Eu tenho muita gratidão por hoje estar aqui falando dela. E eu pretendo compartilhar tudo o que eu sei, o que eu passei sobre ela, para poder ajudar também muitas mulheres que estejam precisando muito dessa força feminina, que ela é uma força extraordinária, é uma força empoderada, é uma força forte, é uma determinação, é uma abertura de caminho, é como se fosse uma virada de chave na vida, né? E é um caminho sem volta também. Eu não queria um caminho sem volta, tá, gente? Tá? É um caminho sem volta. É como se você subisse em um salto e falasse assim: ninguém me tira mais daqui. Eu vou ficar no meu salto e me deixa em paz. E você se coloca perante o mundo, você se posiciona. Você não deixa mais ninguém diminuir você. E você consegue recuperar o seu valor. Muita coisa acontece mesmo. Isso, gente. 30 minutos. Eu prometo falar novamente. Eu vou trazer também conteúdos de astrologia. Tô pensando em, de repente, trazer Lilith em todos os signos, nas casas. Eu acho que nos signos, né, a gente já consegue, não é todo mundo que consegue entender de astrologia nas casas. Pra gente, quando ativar a deusa Lilith, a gente ir observando se tá fazendo sentido, né, aquela vivência, né, porque cada ser humano, a vivência, ela vai ser única. Só uma coisa rapidinho. Outra coisa que eu percebi com a deusa Lilith. Diferente do que muitos falam, eu senti, por mais que pessoas se afastaram, eu senti pessoas com a mesma energia de Lilith se aproximando de mim. Então, mulheres empoderadas, intuitivas, que procuravam sabedoria. E eu fiz muitas trocas. Eu fiz muitas trocas enriquecedoras com outras mulheres que, sabe, me acolheram muito também, de acolhimento. Então, olha só que interessante, né? Olha só que interessante. E eu percebia também que até nos mapas astrais que eu fazia, a vida, as histórias dessas pessoas, elas eram parecidas comigo e iam me trazendo bastante conhecimento também. Então, assim, é muita coisa, gente. Eu acho que o erro é a gente perder tempo e a gente ter medo de fazer coisas, sabe? Então, não tenham medo. Estudem bastante. Não tô dizendo pra vocês, eu ativo Lilith amanhã, mas estudam, procuram conhecer a força dela. Ela é uma deusa que pode ser um pouco complexa, porque tem muitos mitos. Ela tem sim um lado dela demoníaco, existe sim esse lado. É importante também você estudar,
Só que eu percebi nisso que, assim, nessa minha primeira ativação que eu tô compartilhando com vocês, eu ativei o lado deusa dela, tá? Mas teve outras ativações que eu fiz que eu ativei o lado que não era assim. Acho que era um lado mais demoníaco, não sei dizer. Não sei dizer se é essa palavra correta. Mas, assim, bastante transformadora mesmo. Bastante desafiador mesmo. Não foram apenas flores, tá, gente? Eu vou trazer pra vocês tudinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não sei fazer vídeo curto. Acredito que quem ficou até aqui porque realmente tenha interesse, né? E se você tá assistindo esse vídeo hoje, eu não sei depois de quanto tempo, pode compartilhar também a sua experiência. Toda experiência é muito bem-vinda, agrega o canal, agrega também a vida de outras pessoas, né? Todos nós aqui somos uma corrente, né? Somos todas irmãs e irmãos, né? Existem muitos homens também que amam muito essa energia. E estamos aqui para um ajudar o outro, né? Eu acredito que esse seja o caminho, tá bom? Um grande beijo, até mais.